Meus irmãos amados, graças a Deus, Deus é conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos alimentado. Eu creio e vivo pela fé. Irmão, eu sou um testemunho vivo. Deus já acrescentou anos de vida na minha vida. Deus já acrescentou. Eu não tenho dúvida que Deus, Ele é muito bom para comigo. Amém, querido? Quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, José Mário Oliveira. Queridos irmãos, Deus seja o tudo para nós. Deus seja o tudo para nós. Amém? Que a paz de Deus nos alcance. Que Deus abençoe grandiosamente todos os aniversariantes da semana e do mês. E que o Espírito Santo de Deus encontre graça em nossas vidas e habite eternamente. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo e verdadeiro. Deus não é homem para que minta, e Deus não é filho do homem para que se arrependa. Não. Se Deus lhe fez uma promessa e você for fiel a Ele, aguarde no Senhor. Aguarde, queridos, que Deus o honrará. Amém? Se Deus te fez a promessa, aguarda no Senhor que Ele te honrará até os últimos minutos da sua vida. Ainda há tempo para você receber a promessa de Deus, seja ela qual for. Deus promete, Deus cumpre. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não alcançamos as nossas promessas porque nós desviamos o nosso foco. Como eu posso explicar melhor? Porque nós fechamos o olho para as coisas certas. Quando nós fechamos nossos olhos para as coisas certas de Deus, aí fica difícil. Aí nossa promessa não é alcançada. Não por causa de Deus. Deus está lá disposto a liberar as bênçãos. Mas nós retardamos a nossa bênção porque nós desviamos o foco. Amém, queridos? Eu quero fazer menção hoje em uma continuação de uma leitura que eu gosto muito dela. Essa leitura fala comigo. Está escrito em Lucas, capítulo 15, começando do versículo 11. Mas hoje eu estou fazendo menção no versículo 18 e versículo 19. Amém, queridos? É uma leitura linda demais, querido. Precisamos de ter conhecimento dessa leitura. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar essa leitura na tua Bíblia, na Bíblia que eu faço menção, ela se encontra na altura do número 1200. É Lucas, capítulo 15. O versículo que vamos fazer menção é o 18 e o 19. Essa leitura é fantástica. Essa leitura, ela fala comigo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, querido? Essa leitura fala comigo do perdão, fala do arrependimento, fala do coração humilde. Amém, querido? Fala de não ajuntar tesouro na terra e sim no céu. Não é proibido que nós tenhamos bem, não. É ótimo quando nós temos recurso, mas que o mais valioso seja as almas de que qualquer recurso. Amém? Vamos à leitura. Pela misericórdia do Senhor, eu oro a Deus por a sua vida, peço a Deus para que transforme os nossos ser, coloque em nós um coração pacificador e para que as bênçãos do Senhor nos alcance, venha curar, libertar, que Deus venha abastecer a mesa do órfão, da viúva, dos pobres necessitados. Todos aqueles que necessitam de um milagre da parte de Deus, confia e espera, como está escrito em Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos, Lucas, capítulo 15, versículo 18 e 19 está dizendo assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém, amado? Humildade. Reconhecimento do erro. Amém, queridos? Trata-me como um dos teus trabalhadores. Glórias a Deus. Aquele jovem que um dia pediu ao pai tudo que era de direito e o pai entregou nas mãos dele. Ele foi para o mundão, gastou tudo, padeceu, sentiu fome, foi humilhado, mas ele lembrou do seu pai, que ainda estava vivo, e falou: irei ter com meu pai. Olha o que ele falou, amados. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Amém, querido? Creio eu que ele estava com muita fome, que estava deitado em um lugar, provavelmente em um lugar muito sem recurso. Me chama a atenção quando ele fala: levantar-me-ei. Isto me chama muita atenção, querido. Amém, querido? Que lindo. Que lindo, querido. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi. Amém, querido? Ele teve um propósito. Ele teve uma direção. Ele se tornou, naquele momento, um dos homens mais humildes. Ele se tornou. Ele não importou que o pai xingasse ele quando chegasse lá. Ele não importou que o pai virasse as costas para ele. Ele não importou que os funcionários do pai vaiassem ele. Ele não importou para nada. Ele teve um foco, que foi: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ali direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém, queridos? Graças a Deus. Sinônimo de humildade. Sinônimo de reconhecimento. Deus seja louvado. Medite nessa palavra tão rica, tão maravilhosa. Medite, querido. Que Deus se agrada do homem do coração humilde. Graças a Deus. Graças a Deus por todas essas coisas. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Deus nos abençoe. Que a paz de Deus esteja conosco. Que a santa paz de Deus nos alcance. Amém, amados? Que Deus venha fazer uma obra de perdão, de restauração, de humildade em todos nós. Que nós tenhamos um coração humilde. Que nós sejamos pacificadores. Que nós possamos seguir os passos daquele pai e também daquele filho. Não no primeiro momento que ele foi para o mundo, mas quando ele estava lá fora, que ele se sentiu pequeno e fez uma propósito, e teve um propósito, e fez uma propósito para Deus. Ele propôs uma coisa difícil para ele, fez esse propósito perante ele mesmo e perante a Deus. Naquele momento, querido, que ele fez o propósito, ele estava aflito, jogado, com fome, desamparado. Mas ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu
contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de filho, mas me recebe de volta, pelo menos como seu funcionário, como um dos seus trabalhadores. Ele não queria mais herança, ele não queria mais riqueza, ele só queria ser amparado por o Pai. Ele não precisava de muita coisa, ele não precisava de status, ele não importava que alguém ia desfazer dele e falar: olha, o riquinho saiu e hoje está trabalhando conosco. Ele não importou para isso. Ele seguiu o alvo do perdão e da restauração. Ele queria ser restaurado e perdoado. O suficiente de Deus, amados, é o importante para nós. Amém? Peça a Deus o suficiente, igual aquele jovem pediu, igual o filho pródigo pediu. Peça a Deus o suficiente, que foi o que ele pediu naquele momento, e ele alcançou. Deus seja louvado a todo tempo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Graças a Deus.